Fábio França, 13 de outubro, quinta-feira, sexta, sábado, domingo. 3 dias para o dia D. 3 dias para o grande dia. 3 dias para o grande confronto, a luta do século. Lula versus Bolsonaro. O primeiro debate do segundo turno. De novo a Band com o primeiro debate. Fez o primeiro debate do primeiro turno, fará o primeiro debate do segundo turno, frente a frente, os dois maiores oponentes e sempre aquela discussão. Essa é a eleição das eleições ou essa não é a eleição das eleições? Alguém vai dizer, e é verdade, toda eleição tem seu sabor, toda eleição é a eleição das eleições. Imagine a eleição de 1989, a eleição de 1994, a eleição de 2002, a eleição de 2018, todas elas têm sua marca, mas observe, a eleição de 1989, a gente vivia uma discussão contra um modelo, contra um sistema, e o sistema era o regime militar. Primeira eleição de um país redemocratizado. Então o impacto, todo o discurso, todas as declarações, todos os candidatos tinham como a grande questão o sistema democrático, a volta da democracia, o fim do regime militar, a necessidade do Brasil de fazer uma constituição, de voltar a ser um país civilizado e não marcado por um regime autoritário. Primeira eleição democrática, depois de tantos anos. A gente tinha tido a eleição de Tancredo Neves, que morreu, mas ainda assim foi pelo sistema antigo, pelo sistema do colégio eleitoral, pelo sistema do Congresso votando, e não pelo sistema democrático. Então as pessoas voltavam a ter a oportunidade, ganhavam o direito de ter a oportunidade de falar o que elas queriam. 1989, um não ao regime militar, um sim à volta à democracia. 1994... era o Brasil enfrentando também um inimigo externo. O inimigo externo era a hiperinflação, um mal, uma peste, uma doença. E a gente tinha que se livrar daquilo. Quando a gente chega na eleição de agora, é uma eleição em que o Brasil é democrático, o Brasil é economicamente estável e, no entanto, a gente tem 2 projetos de país. E são 2 projetos de país. E os 2 se orgulham de oferecer projetos antagônicos. Os 2 se orgulham de falar: o meu país é diferente do meu opositor. O meu país é diferente do outro candidato, se eu for eleito, se eu for reeleito. Então, essa diferença no tipo de debate, nós já temos uma Constituição, nós já temos um sistema de controle monetário, nós já temos um Banco Central independente, as estruturas do país moderno estão aí. Resta saber o seguinte: para quem a gente quer entregar o controle do navio? Lula ou Bolsonaro? E faltam 3 dias para o debate entre os dois. Essa campanha não começa no domingo, essa campanha já começou, mas essa campanha começou marcada por muitas impurezas. Por que eu chamo de impurezas? O debate ou a campanha nos Estados Unidos, ela opõe 2 grandes nomes desde o começo. Ainda que nos Estados Unidos você tenha uma lista enorme de candidatos, os candidatos que aparecem são os candidatos democrata e republicano. O resto é o resto, e tem vários, mas é o resto. Aqui, a gente teve o tempo inteiro 2 candidaturas. O resto era o resto. Ninguém realmente, em nenhum momento, pensou que Simone Tebet, que o padre, sei lá o nome, esqueci o nome do padre, ou que o candidato do PDT pudessem ser eleitos. Ninguém imaginou, né? Ninguém pensou. Só eles próprios. A Simone Tebet acreditou, seguramente acreditou, a família dela, né? O Ciro Gomes deve ter acreditado em algum momento.
que era possível ele disputar, mas vida real, ninguém prestou atenção no que eles diziam, ninguém sabe exatamente muito bem o que eles propunham. Sempre foi Lula versus Bolsonaro. As pesquisas mostraram o tempo inteiro que era Lula e Bolsonaro, as pesquisas erraram quanto aos números, mas não erraram em nenhum momento que era Lula e Bolsonaro. Em nenhum momento a gente viu uma pesquisa dizendo que o Ciro Gomes tinha 40%. Né? Não teve isso. Então sempre foi Lula e Bolsonaro. Mas a gente tinha as impurezas. As impurezas eram esses elementos estranhos ao debate dos dois, que eram os outros personagens. Né? O tal do Dávila, né? Soraya Tronic, gente tentando fazer fama, gente tentando ter seus 5 minutos, então o que a democracia prevê. Mas para todos os efeitos, para os eleitores, para 90% do eleitorado que votou em Lula e Bolsonaro, nunca interessou ouvir o que esses outros todos aí tinham para dizer, ou essas todas outras tinham para dizer. O que interessava é o que tinham para dizer Lula e Bolsonaro. E se no passado as campanhas eleitorais foram marcadas pelo horário eleitoral gratuito, pelo marketing forte, organizado pelos marqueteiros, pelos comerciais na televisão, os spots de rádio, os discursos feitos aqui e acolá. No passado a gente já teve palanques com artista fazendo shows, famosos showmícios, que hoje são proibidos. Se no passado, não tão passado, mas da última eleição para cá, a gente teve a ascensão das redes sociais, a força inesperada das redes sociais, complementando aquilo que a gente viu nas campanhas anteriores, o que a gente tem agora é literalmente um confronto de país, de modelos de país e um confronto de ideias. O debate ganhou uma força que em eleições anteriores talvez a gente não tenha visto nada parecido como o que a gente vai ver nesse domingo. Por alguns motivos. Todas as eleições presidenciais que o Brasil testemunhou tinham pelo menos um elemento que não era uma figura, digamos, tão popular. Um dos dois não era tão popular, não representava a base como estes dois representam. Na eleição de 1989, Fernando Collor era uma figura da elite, criado no Rio de Janeiro, neto de ministro de Estado, filho de senador, ele mesmo prefeito, deputado federal, governador de Estado, um membro da elite. Tinha sido casado com uma mulher riquíssima, de uma família multimilionária. Ele era o exemplo da elite disputando com o Lula. E Lula disputando contra ele. Perdeu Lula em 1989. Em 1994, você tinha um outro personagem da elite, do mundo acadêmico, um ex-senador da República, um pensador, de família militar, Fernando Henrique Cardoso. Alguém que venceu na vida pela intelectualidade, pelas reflexões, pela visão de mundo, e que por acaso quis o destino que se tornasse ministro da Fazenda, estabilizasse a economia e fosse para a disputa também contra o Lula. Desde então, nós tivemos só integrantes do topo da elite política. José Serra tinha sido governador de São Paulo quando disputou a eleição. Geraldo Alckmin tinha sido governador de São Paulo quando disputou a eleição. Aécio Neves, integrante de Camelot, integrante da família mais da elite de Minas Gerais, descendente, neto de Tancredo Neves e tal. Então você sempre tinha algum personagem assim. De repente, você tem duas figuras da base. Um capitão, que se tornou capitão quando foi para a reserva, que não chegou a general, não foi para o alto comando, e ele, que está aí em várias eleições, diretas ou indiretas, direta ou indiretamente, em todas as eleições
que o Brasil viu desde 1989. Então, dois líderes populares indiscutíveis. E a gente nunca viu. A gente tem lembrado que é a primeira vez que a gente tem um presidente contra um ex-presidente e é a primeira vez que a gente tem realmente dois líderes muito fortes disputando a eleição desde a redemocratização para cá. E aí, estes dois personagens, eles estão redesenhando a forma de fazer campanha. Estão redesenhando a forma de fazer campanha. E, por enquanto, como foram expostos no debate, num ambiente com aquelas impurezas, que eram aqueles personagens, alguns toscos, que atrapalharam a discussão, agora no domingo, 1, 2, 3 dias, faltando 3 dias, agora no domingo a gente vai ver os dois no seu estado puro. No seu estado, quando eu digo puro, é sem as amarras, sem os controles, sendo eles. E esse momento é um momento em que cabe a eles ter autocontrole. Porque o Brasil, ele está em busca de um presidente da República. O Brasil não está em busca de um lutador. O Brasil não está querendo saber quem é que bate mais. O Brasil não está querendo saber quem é que aguenta mais golpe. O Brasil está querendo saber quem é o líder que vai levar a gente pelos próximos 4 anos. Lula ou Bolsonaro? Lula que entra no lugar de Bolsonaro ou Bolsonaro que fica mandando Lula para casa? E estes dois vão estar frente a frente no domingo, nos estúdios da Band, num pool formado com a TV Cultura, com o jornal Folha de São Paulo, com o UOL. Um debate em que a gente vai ver os dois, se tudo correr como esperado, e fica não digo a encomenda, porque não cabe a mim fazer qualquer tipo de encomenda, mas fica a minha torcida para que se repita o espírito do debate de São Paulo do segundo turno entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Um debate que vai entrar para a história como um exemplo de maturidade dos candidatos. Seja o vencedor, seja o perdedor. Os dois deram sua contribuição para a discussão em São Paulo, de altíssimo nível. Duas visões de país, claramente colocadas. Aliás, a certa altura, eles explicitaram a ideologia de uma forma forte, clara. Fernando Haddad diz assim: mas o senhor vai privatizar a Sabesp? É um absurdo este patrimônio, etc. e tal. Questionando aquilo que é uma raiz da diferença, base da diferença entre essas duas candidaturas. E Tarcísio Freitas diz: escuta, fica claro aqui a diferença entre as nossas candidaturas. Veja o que aconteceu com a Eletrobras. Quer debate de mais alto nível do que isso? Em vez de ficar dedo no olho, o senhor é feio, o senhor tem chulé, não gosta do seu cabelo, não gosta da sua barba. Porque a gente viu isso no primeiro turno. Baixar o nível, xingar, provocar, tentar tirar o outro do sério, mas tirar o outro do sério não pelas ideias, não pelo jeito de encarar os desafios nacionais, mas ficar na coisa mesquinha de um e de outro. E eles não podem cair nisso. Lula e Bolsonaro são figuras grandes demais, com seguidores, com pessoas que confiam neles, com um número de eleitores assombroso. Veja, a gente vai ter segundo turno em que os candidatos tiveram cada qual 25%, 26% das intenções de voto. Ou seja, com o que diziam, levavam no máximo 1/4 dos eleitores cada um. E vão para o segundo turno. Esses não. Eles levaram quase todos os eleitores. 48-43. 48 em uns quebrados, 43 em uns quebrados. Faltou nada para acabar. Nada. Era uma eleição de segundo turno quase. Então muita gente confia no Lula. Muita gente confia no Bolsonaro.
E os dois não podem trair a confiança dos seus seguidores, que esperam firmeza, que esperam clareza e que esperam um motivo para manter o voto, que esperam um motivo para rever o voto. E os outros eleitores, que não são muitos, mas que apostaram em Simone Tebet, uma grande surpresa dessa eleição, que apostaram em Ciro Gomes, surpresa nenhuma nessa eleição, e que querem saber, bom, para onde eu vou afinal? Porque o dia D é o dia 30. Característica do processo eleitoral, é um grande ensaio, uma grande peça que só tem uma apresentação, é dia 30. E agora, no domingo, dia 16, o que a gente vai ver são os dois se expondo. Com autocontrole, com descontrole, com agressividade. É debate, não é bate. Nós não queremos um bate, nós queremos um debate. Nós queremos propostas, nós queremos atitudes, nós queremos opiniões, nós queremos um motivo para apoiar um ou apoiar outro. É isso que os eleitores querem. Olhar para os dois, olho no olho, sem som, com som, e falar, é com este aqui que eu vou. Grande oportunidade, a Band mais uma vez sai na frente, conseguindo de novo fazer o primeiro debate do segundo turno e dando a você, que está com a gente aqui no Band News no meio do dia, uma oportunidade de ouro de poder observar com calma, num horário civilizado, às 8 horas da noite, nesse domingo, para poder escolher com maturidade quem é que merece o seu voto.